Deu. Então, olha só, correção, página 19 da apostila, organize as ideias. Depois das leis inglesas coloniais, a gente falou bastante, né? Da lei do selo, da lei do açúcar, da lei do selo, das leis chamadas dos atos de Townshend, da lei do chá, das leis de coerção, que eram conhecidas como leis intoleráveis, né? Então, a gente vai fazer o Organize as Ideias da página, certo? Então, Olipe, consegue ler para a prof. número 1 da página 19? Claro. Qual é a relação entre Guerras de 7 Anos e a mudança na administração das 13 colônias inglesas? Qual é a relação? Tem relação a Guerra dos 7 Anos com a mudança da postura da Inglaterra para suas colônias? Só para a gente lembrar, né? As colônias inglesas, elas tinham o quê? Autonomia, coisa que as colônias aqui na América não tinham, né? Então, as colônias inglesas, elas eram autônomas. E aí, o que aconteceu após a Guerra dos 7 Anos? Ninguém lembra? A Inglaterra participou da guerra e venceu a Guerra dos 7 Anos. A primeira coisa, a Guerra dos 7 Anos é contra a França. A Alemanha ganha essa Guerra dos 7 Anos, mas ela adquire o quê, gente? Dívidas. Então, a Inglaterra tem dívidas e para conseguir honrar as suas dívidas, ela então precisava explorar as suas colônias. Então, a autonomia que ela tinha dado para as colônias, ela perdeu, vamos dizer. Ela acabou com a autonomia dada para as colônias, certo? Então, ela resolveu cumprir as determinações do Pacto Colonial, certo? Então, as colônias inglesas que tinham autonomia a partir da Guerra dos 7 Anos, certo? A Inglaterra ela vai se fazer cumprir, ou fazer o pacto colonial. Ela vai tratar as colônias da América efetivamente como colônias, para explorar não só matéria-prima, mas principalmente uma série de impostos que é convertido em dinheiro para que a Inglaterra pudesse pagar as suas. Certo, galera? Alguma pergunta sobre isso? Não. Acho que bem tranquilo, né? Bem. Uhum. Ô, Duda, lê pra gente, Duda, a número 2, por favor. Sim, prof. Quais as consequências para os colonos da obrigatoriedade do cumprimento do Pacto Colonial? O que os colonos perderam, gente? Os colonos perderam liberdade comercial, certo? Então, eles não tinham mais liberdade de comércio, porque havia uma imposição da Inglaterra para vender e comprar produtos dos ingleses. Tá? O custo de vida deles aumentou, porque agora eles têm que pagar uma série de impostos e eles foram perdendo a sua autonomia. Então, olha só, o que aconteceu com os colonos ingleses? Tá? Primeiro, eles foram perdendo sua autonomia. Antes eles tinham muita autonomia, agora a Inglaterra tirou essa autonomia. Depois, eles perderam a possibilidade de liberdade comercial, porque a Inglaterra ela quer aplicar o pacto colonial, ela quer que eles vendam e comprem dos ingleses. Então, já também perde e aumenta o custo de vida porque aumentou o número de impostos. Os impostos aumentam e aí a consequência do aumento dos impostos é a diminuição do poder de compra, ou seja, o aumento do custo de vida. Beleza, galera? Alguma pergunta sobre isso? Ou tranquilo? Não, Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Gui, lê para a gente a número 3. Sim, pera. Qual foi o posicionamento do governo britânico diante dos protestos dos colonos?
Ó, qual foi o posicionamento? Eles aceitaram os protestos, gente? Não. Ó, o que aconteceu, tá? Com os protestos, aumentou o controle por parte da Inglaterra sobre os colonos. Então, a Inglaterra, ela não aceitava esses protestos. Tanto que, quando é escrito a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o reconhecimento dessa declaração se dá alguns anos depois. Ou seja, acontece um conflito entre a Inglaterra e os colonos. Lembrem que a Espanha e a França vão apoiar os colonos contra a Inglaterra, certo? Nessa relação aí. Ou seja, eles não aceitavam as manifestações dos colonos. Cada vez que os colonos se manifestavam, aumentava por parte da Inglaterra as medidas, a coerção, as medidas, os impostos, ou seja, essa rivalidade começou a aumentar. E é óbvio que, por parte da Inglaterra, eles não querem que aconteçam essas manifestações, porque eles querem coibir as manifestações, porque é uma relação de domínio, certo? Ela é minha colônia, então eu posso fazer o que eu quero com ela. Eu posso aplicar os impostos que eu quero, porque ela me pertence. É dessa forma que a Inglaterra vê as suas colônias. E ela não via dessa maneira, ela dava certa liberdade, autonomia, ela não precisava, no primeiro momento, do dinheiro, dos impostos ou de tudo que acontecia nas colônias. A partir do momento que há uma necessidade dos ingleses, né, da questão financeira, aí eles começam lá a agir efetivamente como uma metrópole. Certo? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Continuando. Vinícius, lê para a gente a número 4. Vini, estás aí? Ele tá sem microfone. Sofia, lê para a gente a número 4, por favor. Sim. Qual foi a reação dos colonos à decretação da Lei do Chá em 1773? Então, lembra? A Lei do Chá, o que acontece? Os colonos se vestem do quê? De indígenas, invadem o porto e colocam um carregamento todinho, jogam um carregamento no mar. Então, eu só quero que vocês entendam que há uma resistência muito grande ao processo de emancipação política dos Estados Unidos. Acontece por quê? Porque os colonos agem com muita resistência. Então, eles colocaram a Lei do Chá e aí os colonos não aceitaram, por isso se vestiram de indígenas, foram lá, jogaram todo um carregamento inglês no mar para resistir, para mostrar para a Inglaterra, olha, não vai ser fácil, olha, presta atenção, porque nós somos fortes, nós vamos nos organizar, nós não vamos aceitar. E a Inglaterra também quer. Vocês jogaram carregamento meu no mar, agora vocês vão ter que pagar esse carregamento, vão ter que nos indenizar, eu vou fechar o porto e vou mandar exército, e quem vai custear esse exército aí são vocês, não sou eu. Tá? Aí como se fosse uma luta de braço, né? Depois quem vai ganhar essa luta de braço são os próprios colonos. Certo, gente? Então, ali, qual é a reação dos colonos? É invadir o porto de Boston como se fossem indígenas, jogando um carregamento inglês todo no mar. Correto? Certo? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo, né, gente? Ó, vamos lá na página 20, então. Página 20 tem um interpretando documentos. A, C e D. Né? Uma imagem ali, né? Uma representação. Uma mulher é forçada a tomar chá. Olha ali, né? A questão ligada à própria imposição do chá inglês, tá? Da Companhia das Índias Orientais, ou seja, a não possibilidade deles terem liberdade comercial. Também está ligado a isso. Interpretando documentos da página 20. Ô, Nicolas, para a gente a letra A.
Ô, prof, eu acho que ele não tem microfone. O que motivou os colonos a lutar pela independência? O que motivou os colonos, tá, gente, a lutar pela independência? O que motiva esses colonos a lutarem pela independência? Deixa eu ver lá. Aqui, ó. Não é essa, o Nicolas. É a página 20. Página 20, interpretando documentos. Desculpa, errar. Não tem problema. O que representa a mulher contida no chão? O que ela representa, gente? O que ela está representando aqui? Uma mulher sendo obrigada a tomar chá? Mas ela está representando alguma coisa. Ela tem uma representatividade. Ela representa quem? Quem que ela está representando aqui? Esses aqui são colonos? Não, né? Ela está representando quem? Ela está representando as 13 colônias. Porque essa imagem, tá, gente? Essa ilustração aqui, ó, ela tem uma representatividade, ela tem um questionamento. Então, a mulher aqui, ela representa as 13 colônias. Eles estão obrigando ela a tomar chá, porque os ingleses obrigaram as 13 colônias a comprar chá somente dos ingleses, para beneficiar somente a Inglaterra. Então, a representação da mulher ali é que ela representa as 13 colônias inglesas, certo? Lê pra gente a letra B. O que tu falou, pro? Gustavo, lê pra gente a letra B. Sim. O que representam as pessoas que seguram essa mulher? Ela representa as colônias, as 13 colônias. E as outras pessoas representam quem, então? A Inglaterra. A Inglaterra, muito bem. Então, ela está sofrendo ali, ou seja, né? Quem está sendo obrigada a tomar o chá, e o restante que está impondo isso são os ingleses, certo? Representa o governo britânico, né? Lê pra gente, Murilo. A que episódio a ilustração faz referência? Que episódio é? Qual é a lei ali que foi imposta? Ela está tomando o quê? Chá. E qual é a lei, então? Lei do chá. É a lei do chá de 1770, né? Que vai impor a obrigatoriedade deles comprarem somente esse produto da Inglaterra, fortalecendo a Companhia das Índias Orientais Inglesas, certo? E letra D e última, Ednei, lê pra gente a letra D. Ednei. Malu. Ô, Malu, estás aí? Ai, que susto. Lê pra gente a letra D. Letra Ednei D? foi abduzido. Me perdi aqui. Letra D da Nossa página Senhora. 20. Ai, que susto. Só de ouvir Malu já dá um susto. Letra D. Que crítica é feita nessa ilustração? Olha só, a ilustração está criticando o quê, gente? O monopólio comercial da Companhia das Índias Orientais. Monopólio, poder, tá? Então, faz uma crítica a esse monopólio, a imposição que a Inglaterra estava fazendo, obrigando os colonos a comprarem o chá dos ingleses, ou da Companhia das Índias Orientais, tá? Que é uma companhia inglesa. Então, a crítica é esse monopólio, a essa imposição feita pelos ingleses, certo? Até aqui tranquilo, né, gente? Ó, processo de emancipação política dos Estados Unidos. Então, agora, lá na página 22, a gente vai fazer a correção.
Página 22. Vamos lá? Ó, página 22 tem um textinho ali para ler, né? Diz assim: consideramos essas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são iguais e são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Inalienáveis são direitos que não podem ser tirados de mim. Por exemplo, o direito à vida é um direito inalienável. Tá? Em países que não têm, que não estabelecem a pena de morte, tá? Que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E, para garantir esses direitos, são instruídos entre os homens governos que deveriam os seus justos poderes do consentimento dos governados. E toda vez que uma forma qualquer do governo ameaçasse destruir esses fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, assentando sua fundação sobre tais princípios e organizando-lhes os poderes de forma que pareça mais provável segurança e felicidade. Totalmente iluminista, certo? Direito à liberdade, direito à igualdade, o poder na mão do povo, né, gente? De poder destituir aquele poder e instituir outro poder. Então, tudo isso permeia, né, esse documento e depois, posteriormente, aqui, essa é a declaração, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ô, David, consegue ler a número 1 para o prof? Número 1, lá da página 20. O que motivou os colonos a lutar por independência? Os impostos? O que motivou os colonos a lutar pela independência, gente? Os impostos? Impostos, muito bem, Guilherme. O poder abusivo, né, que a Inglaterra exercia sobre suas colônias. Esse poder abusivo se dava de que maneira? O Guilherme acabou de falar. Os excessivos impostos, né, a falta de liberdade comercial e o aumento do custo de vida. Então, de repente, eles têm liberdade, né? Eles têm possibilidade de liberdade comercial, eles pagam menos impostos. Liberdade comercial, menos impostos. De repente, tudo isso começa a mudar, eles perdem a liberdade comercial, aumentam impostos, ou seja, a qualidade de vida deles vai caindo, porque aumenta o custo de vida, tá? E eles gastam muito mais, até manter o exército inglês, eles têm que manter. Então, esse poder abusivo que a Inglaterra começou a exercer sobre suas colônias foram as motivações para a declaração e a manifestação e posteriormente, né, os protestos e posteriormente a construção da Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Certo? Muito bem. Número 2. Caio, lê pra gente o número 2. Que preceitos guiam a constituição da nova nação formada com a independência? Esses preceitos são o quê, gente? De que origem? De onde eles vêm? De que ideais? Ideais iluministas. Não esqueçam isso. São preceitos de ideais iluministas. Que preceitos são esses? Direitos à vida, à liberdade, a busca pela felicidade, ou seja, que são inalienáveis. E tem uma coisa bem importante aqui, tá, gente? A ideia, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, eles colocam muita questão de Deus também, tá? Então, essa questão, esse aspecto religioso também permeia a Declaração de Direitos estadunidenses, certo? Ou que fala que tudo é instituído, que deve ser instituído por Deus, tá? Então,
essa questão religiosa também está dentro dessa declaração de independência dos Estados Unidos. Então, são ideais iluministas, como o direito à vida, à liberdade, a busca da felicidade, tudo direito inalienável. Inalienável são direitos que não podem ser tirados da população, certo? Então, em regiões, por exemplo, que não têm pena de morte, a vida é um direito inalienável, não pode ser tirado. Se dentro da Constituição daquele país há uma mudança de perspectiva e eles institucionalizam a pena de morte, o próprio documento tem que ser alterado, porque daí a vida já não é mais um direito inalienável, porque o Estado pode tirar a vida de alguém, certo? Então, só para a gente ter bem claro isso. Luiz, lê para a gente a número 3. Luiz, você está aí, Luiz? A 3. Segundo o fragmento de Declaração de Independência, qual é a origem dos poderes dos governos? Qual é a origem dos poderes dos governos, segundo a declaração? A origem é o poder da onde, gente? Lembra Rousseau? Lembra o nosso amigo Rousseau, filósofo iluminista? O poder vem de onde? Olha lá. Olha o que diz ali. Instituídos entre os homens, que toda vez com um pouco deles, cabe ao povo o direito de alterá-los. De onde vem o poder, então? O meu pai acabou de falar que o poder emana do povo. Poder emana do povo, muito bem, parabéns para o teu pai, Gustavo, realmente, isso é Rousseau. Lá no 18 dizia, o poder emana do povo, é a minha frase preferida, disse para o teu pai que é a minha frase preferida, Gustavo, lá do iluminismo, que o poder emana do povo, certo? Ou seja, o poder está na mão do povo, correto? Então, por isso que a gente fala da importância aí do iluminismo, né, gente? Até os dias atuais. Se a gente perceber, se a gente entender que o poder emana do povo, seja parte do povo, algumas coisas, quem sabe, já estariam diferentes. Tá? Esse entendimento ele é muito importante, né? De um documento, de um escrito, de estudos filosóficos lá do século XVIII, mas é extremamente atual. Certo? Número 4, então. Amanda, lê para a gente o número 4. Amanda. Guilherme Santana, lê para a gente o número 4. Estabeleça a relação entre as ideias defendidas por John Locke e as ideias contidas na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Lembrem que eu já disse para vocês que o John Locke, dos filósofos iluministas que estão presentes na Declaração de Independência dos Estados Unidos, um dos principais princípios utilizados é do John Locke, lá da propriedade privada, né? Então, olha só, os ideais definidos pelo John Locke, eles vão embasar toda a Carta de Declaração de Independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele fala, tá, que o governo deve ter consentimento da população. John Locke fala isso, que um governo deve ter o consentimento da população. É o que a gente chama de democracia hoje, né, gente? Os governos se estabelecem a partir do consentimento da população, não de uma imposição. Se é uma imposição, não é um governo democrático. Por que de 4 em 4 anos, por exemplo, no nosso país, nós temos eleições? Porque partimos dessa premissa, certo? Que um governo é estabelecido a partir do consentimento da população, certo? Tem que ter apoio dela. É uma das premissas da Declaração de Independência dos Estados Unidos e é uma das premissas buscadas lá de Locke. Então, lá do Rousseau, busca-se a ideia que o poder emana do povo. Ou seja, se o povo está descontente com uma governabilidade, ele tem o direito de destituí-la. Ele tem o direito,
que ela caia por terra e de fazer essa alteração. Por quê? Porque o John Locke também falava que um governo só se estabelece, só se pensa no governo a partir do estabelecimento do consentimento do povo. Então, isso é muito importante. Certo, gente? Tranquilo? Tranquilo? Sim. Então, continuando. Olha lá na página 22. Na página 22, também tem um textinho, né? Consideramos essas verdades autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis. Estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Com essa única frase, Thomas Jefferson, certo? Muito importante, como articulador da Declaração de Direitos dos Estados Unidos, transformou um típico documento do século XVIII sobre injustiças políticas numa proclamação duradoura dos direitos humanos, certo? Lembra, ó, olha aqui, ó, os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador. Ou seja, a ideia religiosa que eu disse para vocês, parte dessa declaração. Aí eu tenho aqui elaborar um texto, na verdade, né? Tirando as conclusões. O grupo representado na obra era integrado por todos os segmentos sociais presentes nas 13 colônias? Todos os segmentos sociais das 13 colônias participavam? Gente, preste só atenção. Lembra que as colônias do Sul tinham mão de obra o quê? Escrava. A galera do Sul participou dessa declaração de independência? Não. Sim. Ah, não. Não, como o que tu falou no início, Gui. Não, porque se ela tivesse participado, já não havia dentro da declaração um documento acabando com a escravidão? A gente parte do pressuposto que todos são iguais, que todos têm direito à vida, nessa declaração eles já iriam acabar com a escravidão. Certo? Acabaram? Não acabaram com a escravidão. Então, é uma mudança para um grupo de pessoas, não atingir a totalidade, certo? Aí, a número 2 diz assim, os direitos fundamentais presentes na declaração, de fato, tornaram todos iguais, gente? Todos se tornaram iguais? Se eu tenho escravidão, todos se tornam iguais, gente? Não. Não. Olha só, o grupo que organiza a Declaração de Independência dos Estados Unidos é um grupo de tipo latifundiários, é um grupo que tem terra, é um grupo que tem escolaridade, é um grupo que tem poder, correto? Olha só, após a emancipação política, continuou a escravização, continuou nos Estados Unidos, mulheres, negros, indígenas, mestiços, homens sem propriedades não participavam da política. Olha só como essa declaração, que foi muito importante, obviamente, ela foi seletiva, era para apenas um grupo de pessoas especificamente. Então, depois da independência, depois da declaração, mulheres não participam, negros não participam, indígenas não participam, mestiços não participam, homens sem terra, sem propriedade também não participam. Então, é uma declaração muito bonita que fala de igualdade, de direito à vida, né? Fala que somos dotados do Criador, fala que temos direitos inalienáveis. No entanto, esse direito não é para todo mundo. Fala que o poder, pensa na perspectiva que o poder emana do povo, mas não entende essa totalidade, não respeita a diversidade, certo? Infelizmente. Então, aqui, claro, era para produzir um texto, mas estou explicando para vocês, certo? Em geral, a número 1 e a número 2. Correto?
A número 3, lá na página... Entenderam, gente? Sim. Sim. Tá bom. Olha lá. Na página 24, gente, é o cotidiano. É para falar dos impostos hoje, né? Do pagamento de impostos que a gente tem. Olha só. Aí tem um quadrinho ali, né? Agenda escolar. 43% do valor de uma agenda escolar é imposto. Água mineral. 44% do valor que a gente paga numa água mineral é imposto. Na batata, 11%. Na borracha, 43% do valor da borracha, quase a metade, né? É imposto. Chocolate, 39%. Feijão, 17%. Leite, 19%. Macarrão, 18%. Isso aqui é para mostrar que os anos passaram, os séculos também passaram, e nós somos o país no impostômetro, somos um dos países que mais pagamos impostos no mundo. Se todos esses impostos que nós pagamos fossem revertidos para áreas específicas, saúde, educação, lazer, qualidade de vida, enfim, tudo bem, né? Aí pagaríamos os impostos e esses impostos seriam revertidos para a qualidade de vida da população brasileira. O problema é que pagamos altas taxas de impostos e não vemos esses impostos devidamente sendo colocados para melhorar nossa qualidade de vida. Somos um país que ainda não temos saneamento básico, tá? Para todos. Somos um país que não temos energia elétrica para todos. Somos um país que a pandemia mostrou uma desigualdade na educação gigantesca e que tem milhares de crianças, adolescentes e jovens que não têm acesso à internet, que não podem ter aula, que não conseguem ter aula remota. Então, somos um país que pagamos muito imposto, um número excessivo de impostos, e, no entanto, esses impostos efetivamente não são revertidos para a nossa qualidade de vida, certo? Vocês sabem o valor, por exemplo, quem joga videogame aí? O preço do PlayStation. É praticamente tudo imposto, jogos, tudo. Preparem seus rins para comprar. Gente, é quase 80% do produto é imposto dos jogos, de videogame. É um valor muito alto de imposto. Tá? Um carro é quase 50% o valor do carro que a gente paga é imposto. A gasolina é quase 50% do valor pago no litro da gasolina é imposto. Lembrando que nós temos a Petrobras. Só lembrando esse pequeno detalhe. Tá? Então, é só para a gente fazer uma análise que os séculos se passaram e nós continuamos com uma carga excessiva de imposto.